Empresário, a forma mais fácil e mais rápida de você prejudicar a sua empresa e destruir a sua família é perdendo a personalidade jurídica da sua empresa. Eu estimo que 90% dos empresários brasileiros deixa por se confundir o patrimônio empresarial com o patrimônio familiar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Arnaldo Lázaro, administrador de empresa e advogado especialista em direito empresarial e societário, e você está no canal InCompany, um canal dedicado exclusivamente para o universo empresarial. E para falar desse tema tão importante para o universo empresarial, é preciso explicar o que é a personalidade jurídica. A personalidade jurídica, pessoal, é uma ficção do direito que foi criada para separar a figura do sócio empresário da própria instituição empresa. Trazendo um contexto histórico, a primeira personalidade jurídica criada foi criada no século I depois de Cristo e foi pela Igreja Católica Romana. Na época, já existia a preocupação de separar a figura do Papa e dos padres da instituição igreja, porque na época já existia uma preocupação patrimonial, o que seria o patrimônio da igreja e o que seria o patrimônio da pessoa física, daquelas pessoas, dos membros que iriam fazer parte da Igreja Católica Romana. Então veja, no século I pós-Cristo, foi que se moldou a figura da personalidade jurídica que nós conhecemos com sua evolução técnica até hoje. Pessoal, a personalidade jurídica foi um dos maiores avanços da humanidade no aspecto econômico e social, porque sempre foi compreendido que uma pessoa jamais iria se expor com o seu patrimônio pessoal para empreender, sob o risco de ser responsável individualmente por tudo que acontecesse nessa empreitada empresarial. Então, esse instituto, essa ficção da personalidade jurídica, garantiu que quem responderia seria a própria empresa e não o empresário individualmente. Então percebam como é importante a questão da personalidade jurídica. E o que está por trás da personalidade jurídica? É um risco imenso de fazer a confusão patrimonial entre a pessoa física do sócio e de sua família com a pessoa jurídica da instituição empresa. Gravei recentemente um episódio falando especificamente sobre empresa familiar, onde eu afirmo e confirmei de forma técnica e profunda que não existe empresa familiar, pessoal. E a razão, uma delas, é esta que nós estamos conversando. É preciso preservar a pessoa jurídica e preservar a sua personalidade jurídica, porque se isso não ocorrer e houver uma confusão entre pessoa física e empresa, o que vai acontecer na maioria dos casos é a desconsideração da personalidade jurídica. E o que é a desconsideração da personalidade jurídica? É uma regra legal utilizada pelo Poder Judiciário para poder atingir o patrimônio dos sócios e de seus familiares, se forem necessário, para buscar a sua responsabilidade empresarial. Ou seja, quando existe um abuso da personalidade jurídica, e o abuso da personalidade jurídica corresponde ao seu desvio de finalidade e à confusão patrimonial. Traduzindo, o que significa isso? É aquele empresário que confunde o patrimônio da sua empresa com o patrimônio da sua família. Ou seja, todo o patrimônio familiar está misturado com o patrimônio da empresa. E quando isso consegue ser provado, a autoridade judiciária, ela desconsidera a existência da empresa e passa aí no patrimônio dos sócios. Olha o risco, pessoal, que isso pode acontecer com você, empresário, que canta em cantos e recantos que existe empresa familiar. Para trazer um caso concreto e explicar para vocês de forma prática como é que isso acontece, temos um caso emblemático que aconteceu recentemente no Brasil. Vocês lembram do caso da Starlink e do X? Quando o seu proprietário, o seu maior acionista do X,
o empresário americano Elon Musk, se envolveu em uma disputa jurídica com o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal simplesmente, por entender que existia ali um grupo econômico, não só do antigo X, o X, mas também da empresa Starlink, vinculada ao mesmo sócio, na sua maioria de cotas, o Elon Musk, ele decidiu simplesmente atingir o patrimônio de uma terceira empresa que não tinha nada a ver com o processo do X. E ele bloqueou as contas da Starlink. Isso foi um dos maiores absurdos que aconteceu na atualidade dentro do universo empresarial, do direito empresarial. Se esse país fosse sério, teria acontecido uma grande revolução na rua para defender a personalidade jurídica. Porque nesse caso, em concreto, não houve abuso do poder de empresa, confusão patrimonial, o desvio de finalidade da empresa, nada disso. Simplesmente o magistrado entendeu que não iria simplesmente focar na empresa que estava sendo parte daquele litígio e direcionou os seus atos executórios para uma outra empresa do grupo econômico, simplesmente porque o sócio era comum para as duas empresas. Isso foi uma agressão ao direito empresarial, à personalidade jurídica do X e da Starlink. Então vejam como isso é importante e mais, ele poderia, se quisesse, por arbitrariedade, ter ido no patrimônio da pessoa física, do sócio, do Elon Musk. Aí o absurdo seria mais do que completo. Então vejam, pessoal, a importância de segregar a pessoa física da pessoa jurídica. E o Brasil tem uma lei recente, criada há 2 anos atrás, 3 anos atrás, que foi apelidada da Lei de Liberdade Econômica. Nesta lei está escrito lá no seu artigo 50, parágrafo 4º, que o simples fato de existir um grupo econômico não significa confusão patrimonial ou desvio de finalidade da empresa. E simplesmente isso foi rasgado. Então, como eu falo em outros episódios, o problema, um dos grandes problemas do Brasil é a insegurança jurídica. Cada juiz determina a lei que quer aplicar da forma que melhor lhe convence. Isso é um absurdo, pessoal. Então, de novo, voltando para o nosso assunto, personalidade jurídica, uma das maiores evoluções do mundo empresarial. Não abra mão dela, defenda, porque é a sua grande proteção para a sua família e para você como sócio, pessoa física. Desconsideração da personalidade jurídica, uma regra legal utilizada pelo Poder Judiciário para atingir o seu patrimônio em casos específicos, porque também não podemos esconder. Existe, às vezes, os empresários que tentam burlar a finalidade da empresa, fazendo um completo desvio de finalidade, confusão patrimonial para prejudicar terceiros. Então, aí a lei é específica e deve agir com seu maior rigor. Veja que trazemos assuntos de extrema relevância do mundo empresarial. Se você está gostando do nosso canal, se esse conteúdo lhe é interessante, curta, compartilhe e o mais importante, pessoal, indique a um amigo seu empresário para que ele também possa ter acesso a esse conhecimento. O que tem que ficar muito claro na consciência de vocês que são empresários ou dos jovens que irão empreender são algumas verdades que muitas vezes as pessoas não gostam de dizer, mas tenham em mente que o Estado é seu inimigo. O Estado não está a seu favor. A justiça brasileira, falamos agora há pouco tempo, ela não está preparada para julgar os casos empresariais. Se você buscar aqui no nosso canal, já foi falado sobre isso. Pouquíssimos são as varas, os tribunais especializados em direito empresarial. Então você não vai encontrar na justiça brasileira os melhores julgados sobre o mundo empresarial. Tomem cuidado com isso. O próprio Ministério Público, pessoal, não tem uma visão correta, especializada em direito empresarial. Grande parte dos membros do Ministério Público, eles partem do princípio que o empresário é bandido. Eles não têm a noção da complexidade, das nuances do mundo empresarial e fazem um pré-julgamento errado.
É só ver as acusações que não prosperam. Não prosperam porque não tem fundamento jurídico. Só que já destruiu a personalidade jurídica da empresa e a personalidade física, a moral dos empresários. Você também não tem um aliado no Ministério Público. A Justiça Trabalhista nem precisa dizer. Ela agride a personalidade jurídica de forma deliberada. Ela não respeita a personalidade jurídica. É comum os casos de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio. É um verdadeiro absurdo, pessoal. Agora, como se proteger de tudo isso? Desistir de ser empresário? Não. Você tem que criar um modelo de governança na sua empresa, fazer monitoramento de risco e implementar um programa de compliance. São temas que podem parecer complexos, mas não são. Você vai fazer isso de forma modulada, de forma customizada para o tamanho da sua empresa. Não se preocupe com os grandes exemplos das grandes corporações. Faça o modelo de governança do seu tamanho. Implemente o monitoramento de risco adequado à sua realidade e implemente um programa de compliance de acordo com a sua necessidade. Mas não deixe a sua empresa à deriva, senão você vai ter imensos prejuízos e dissabores de ser empresário no Brasil. Se prepare, mas não desista de ser empresário neste país.